Mas aí, vamos dar continuidade, porque nessa Assembleia de Aprovação das Contas, é um ponto importante. Isso é importante. Eu sei que está nossos papiros e pergaminhos que regem o nosso condomínio, que são, né, o nosso estatuto, o nosso regimento, exatas, está ali o seguinte: quando as contas não são aprovadas, automaticamente, já está escrito, tá? Não estou inventando nada aqui, não. Se eu estiver falando besteira, me corrija. Tem que fazer auditoria. Mas se não foi aprovado, segue-se uma auditoria. Para ver se, né, não foi aprovado, tem que ter auditoria para poder comprovar onde estava. Pergunta para você: já foi feita a auditoria da sua gestão? Ou vai esperar terminar essa para fazer as duas? Como é que é? Como é que funciona aí? Me explica aí, você, como advogada. Aí, a gestão já deveria ter providenciado. Inclusive, foi, acho que, solicitado orçamentos para essa auditoria. E foi dada uma data limite, até 22 de outubro. Inclusive, eu mandei 2 empresas, a mesma Dynamic e a Galore, mandei até o dia 20, mandei para ser analisada, e até hoje ninguém fala nada de auditoria, ninguém sabe. Por quê? Eu creio que também não tenho, assim, nenhuma informação. Se começou, que empresa que é. Não, se começou... Porque começou, deveria ter trazido em assembleia, porque a auditoria não é barato. Então, você tem que trazer o nome da auditoria, os valores, e ser aprovado em assembleia. Qual empresa que vai levar adiante? Isso aí, se não tiver... Agora, a minha pergunta é, tendo auditoria, mas essa pergunta é uma pergunta de 2 respostas, né? Tendo auditoria e sendo... São 2 respostas que você precisa dar agora, uma positiva e uma negativa, tá? Estou sendo muito transparente com você. Uhum. Se identificar que houve uma falha na gestão, ou de má gestão, houve qualquer tipo de... que condene, vamos dizer assim, te culpe pelo fato de você ter negligenciado ao longo... Vou dar um exemplo, né? Não vai acontecer, mas digamos que a auditoria falou: olha, você comprou o telefone, você comprou o banco da praça, você comprou a luz de Natal, e isso aqui foi o que nós pegamos. Uhum. Má gestão. Aí, bateram o martelo. Má gestão. Como é que você encararia isso? Uma vez que você, né, falou que fez as compras e fez o levantamento. E a segunda resposta é: e se não der nada? Porque se não der nada, se não for comprovado nada, estou falando se der, porque se der, você tem que responder, porque você era síndica, independente do seu, como é que fala, da sua habilidade ou não, da sua pronta disposição, você vai ter que responder por isso. Mas... Primeiro, Wellington, se der referente à árvore de Natal, banco de praça e celular, é uma má administração, eu tenho que estar fora, tá? Nunca mais pensar em ser sequer subsíndica. Mas outro detalhe, não há de se falar em devolver dinheiro para o condomínio, porque o patrimônio está aí. Está sendo usado o celular, é do condomínio, as árvores são do condomínio e o banco está lá. São patrimônios adquiridos do condomínio, não tem um prejuízo. Houve uma compra não autorizada. Vamos voltar à minha pergunta. Você falou que foi feito um relatório pelo corpo... Pelo conselho. Pelo conselho. Então, recapitulo se estiver falando besteira. Então, o teu conselho na época era o seu Gilberto, doutor Jairo e o atual síndico, que é o Washington Peter. É isso? Sim. Eles fizeram um relatório, onde nesse relatório eles apontaram irregularidades que levariam à sua destituição. Uhum. Confere a informação? Confere. E se esse apontamento, vamos dizer, essa acusação, a notificação, esse assunto, se isso não vingar, digamos que eles se equivocaram, hipoteticamente, falaram: olha, você comprou o celular, você comprou o banco da praça, e a auditoria fala assim: olha, isso foi parte da gestão, não tem nada a ver com erro de gestão. A pergunta que não tem... Porque tem outras coisas que podem vir à tona. Não estou aqui fazendo rasgando seda com ninguém. Mas deixa eu só te explicar uma coisa. Por exemplo, na auditoria que está da Dynamic, existe
pontuação, tá? Do síndico, da administradora. Tem outras questões que, às vezes, o síndico ele não é especialista para... a administradora errou aqui, errou ali. Eu lembro que na Neon, eu até tirei a Neon daqui, porque a gente pegava inúmeros erros, inúmeros. Então, tudo que eu consegui, né, captar, cheguei na Neon com membros do conselho e debater que a gente não aceitava aquilo, que tinha que ser corrigido. Então, muita coisa a gente pegou. Mas eu peguei uma gestão que a Neon já estava junto, acho que há 5 ou 6 anos. Então, alguns trâmites que acontecia ali, que eu vinha saber depois, tinha fornecedor que não mandava nota para passar para minha aprovação, mandava direto para eles. E isso eu cortei. Mas até então, até eu ter esse entendimento, depois de 3 ou 4 meses de gestão, que eu estava ali sentada, tentando entender tudo o que acontecia, pode ter passado, antes de eu ter visto? Pode. Não estou tirando o meu corpo fora. Mas, tá, eu acabei endossando um erro de algo que eu estava começando a tomar conhecimento do funcionamento. Quando eu falei, não, eu não concordo com esse procedimento, aí eu falei, não, a partir de hoje, ninguém manda nota direto, tem que passar por mim para minha aprovação. Entende? Então, a minha pergunta é, se não for comprovado, né, que esse relatório, que teve um relatório que foi apresentado para os condôminos, inclusive gerou até um abaixo-assinado baseado nesse relatório. Sim. Em outras palavras, o conselho do condomínio, ele é responsável de acompanhar, examinar os livros, acompanhar tudo que acontece no condomínio, e o nome já diz, conselheiro, ou seu síndico, e fiscal. Síndico. Né, olha só, eu vi que você está com um planejamento aqui, vou dar um exemplo prático aqui, tá? Ó, tô vendo que você está com um exemplo aqui de fazer redução de vagas. Os carros estão ali. Olha, seria indicado você pegar essa sua ideia, colocar no papel, pegar licitações e apresentar essa ideia numa assembleia, para que os condôminos venham votar e decidir, mediante a sua argumentação, mediante a sua apresentação, se você pode ou não pode dar continuidade nessa ideia, porque vai envolver dinheiro, vai envolver obra. E aí você fala assim, não, eu vou fazer e pronto. Nesse caso, um espaço comum, né? Que deve ser utilizado de acordo com a maioria, com o entendimento de utilidade da maioria. Tem que ter permissão tem que ter permissão dos condôminos, sim. Isso aí não, né? E aí você vai lá e faz sem autorização. Aí isso sim, isso dá uma motivo para os conselhos falar, olha, nós avisamos aqui, ó. No dia tal, nós avisamos que não era para fazer, ela foi lá e fez. Gastou um dinheiro sem autorização dos condôminos. Está aqui. Que é a mesma coisa do celular, deixa eu falar. É a mesma coisa do celular, a mesma coisa do Banco da Praça e das luzes de Natal. Sendo que eles foram até você e falaram, tchau, conselheiro. Olha, não compra o celular, precisa comprar o celular. Que também não vejo assim, eu posso dizer, em momento nenhum. Mas eu falava, era até motivo de piada o celular que eu usava. Aquele celular, pra você ter uma ideia, quem comprou foi o Gilberto na última gestão dele. Depois que eu teve que ser trocado. Então, ele comprou um para o síndico e um para o zelador, que eram iguais. 2017. Era um celular já arcaico, já sem condições de você baixar um aplicativo de banco. Eu usava, mas era precário. Na força da raiva, né? Na força da raiva. Então, assim, virou motivo de piada até aquele celular, né? E quando eu troquei, foi muito engraçado, que teve gente na Assembleia, eu acabei rindo, que falou assim, a síndica luxando com o celular novo. É brincadeira. Né? Luxando. Falei, não, gente, isso aqui é uma necessidade. Poxa, se você pegasse aquele celular e visse a quantidade de moradores que me enviavam boleto com dúvida, documentos, era a minha forma de contato com os moradores.
né? Eu não sou obrigada a usar o meu pessoal, que eu trabalho para o meu trabalho, que eu uso ele para o meu trabalho profissional. Eu não poderia colocar ele no condomínio.